I was living in an unacceptable way to God. As a young man, I began attending parties and drinking. I was also going to clubs. One day, I was at home watching TV when a pastor came on and said, "If you ask God to show you His true people, He will show you His church." I didn't know how to talk to God or how to pray, but that night I prayed that God would show me His true church. That was Friday night. The very next morning, as I went to fetch water, I met a friend who asked me where I was going. I told him that I was taking a shower to go out, so he invited me to go to church with him. I said, "Yeah, sure." Then I finished getting water, showered, and went to church with him. I've been in that church ever since and was baptized on May 1st, 2010. I work as a barber. It's from this profession that God blesses me with an income to pay my transport to Caldera, where I go as a missionary. I first went there to preach, and I simply fell in love with the people. So I asked my church to send me there as an assistant. Shortly after I arrived, the leader left, and I became the main person to head this ministry. It's been a difficult journey, but God goes before me. It can cost me 80,000 dobras round trip. When I can't afford this, God gives me the strength to take the bike taxi there and walk the way back. When it's a week of prayer, I do it alone. I go there without anyone. Sometimes the meetings go until 8 or 9 because many people have questions, and I don't like to leave anyone with doubts. So I walk back with God's company. He is the only one who can keep me safe. I arrive safely. Nothing has happened to me. God has always guided me. The people of Caldera are lovely and like to listen to God's word. Our biggest challenge is the lack of a shelter to worship in. On Wednesdays and Fridays, we worship under a solar-powered light. On Sabbaths, we worship in a tiny house. We are praying that God will bless us to get a roof and shelter. Jesus left us a mission. He said, "Go ye into all the world, making disciples and preaching the gospel to all creatures, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." This motivates me to take the message of God to this remote group of people. May God's Spirit bless us to further the work in Caldera and to reach the communities around it. If you are watching this video, please pray that God's Spirit will assist us to win this battle and be able to preach the gospel. Tudo que é pra mim
gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a bem gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Os milhões sem Cristo, sem tardar, erguei essa luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ó povo do Senhor, ergai ao céu a voz, com emoção rendei vosso louvor. Ó terra, celebrai a redenção em Cristo, no sangue que verteu, ofereceu a vós salvação. Regozijai-vos, ó povo santo, adorai-o, nome tremendo e excelso do vosso Deus e Senhor. Sim, alegrai-vos, nação eleita, cantai-o, cântico novo de esperança, nessa promessa fiel. Maranata, o Senhor virá. Regozijai-vos, ó povo santo, adorai-o, nome tremendo e excelso do vosso Deus e Senhor. Sim, alegrai-vos, nação eleita, cantai-o, cântico novo de esperança, nessa promessa fiel. Maranata, o Senhor virá. Regozijai-vos. No sermão de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse papel da arqueologia que vamos incentivar no congresso e também no estudo da palavra de Deus. Eu sei que você que está me ouvindo aqui é muito acostumado a ouvir dizer da arqueologia como ferramenta hermenêutica, como ferramenta apologética de confirmação da história da Bíblia Sagrada. A arqueologia tem esse papel e ele é muito importante, mas existe um outro papel da arqueologia pouco divulgado, e eu estou querendo trabalhar mais nele agora, até tinha um grupo de pesquisa nisso no Teológico lá, que é a arqueologia como interpretação, como esclarecimento do significado da palavra de Deus. Se você olhar bem,
A Bíblia, se eu transformar a Bíblia em valores percentuais, talvez uns 20% da Bíblia são doutrina. De 70% ou 80% da palavra de Deus são descrições históricas, geográficas, culturais, expressões idiomáticas. A Bíblia fala mais de rio, de vale, de cidade, de estrada, de montanha, do que do sábado. Ela fala muito de costumes, expressões idiomáticas. Deus endureceu o coração de Faraó. E quando nós não entendemos a cultura da época, nós corremos o risco de mal interpretar essas passagens da Bíblia, ou pelo menos perder a força cultural daquelas palavras. Um exemplo. Vocês sabiam que a palavra amém tinha toda essa força que eu acabei de descrever aqui? Você podia imaginar que amém significa nisso eu me agarro? Não está errado traduzir amém por assim seja, mas quando a gente pega o contexto da época, com certeza a palavra amém agora tem outro significado para você. E é esse exercício que eu quero fazer essa noite aqui, incentivando você ao estudo da Bíblia, junto com a arqueologia e também a vir, é claro, ao nosso congresso aqui de arqueologia. Eu não gosto de colocar fotos onde eu apareço não, porque fica parecendo Facebook particular, mas essa foi a única que eu encontrei rápido ali, então eu resolvi colocá-la para vocês mesmos. Esqueçam o sujeito que está no meio ali e olhem só o ambiente. Eu tirei essa foto no Vale do Elá, onde Davi batalhou contra Golias. Pertinho de onde eu estou aí é o riacho sazonal, de onde Davi tirou as pedrinhas para batalhar contra o gigante Golias. Agora, alguém saberia me dizer que árvore é aquela que está atrás de mim ali? Cerejeira, alguns falaram? Parece cerejeira, mas não é. Esta é uma árvore de amendoeira. Vocês conhecem a amêndoa só quando vai no picolé, né? Amendoeira. Agora, olha como é que a árvore da amendoeira, por isso que eu estou falando, a arqueologia não é só encontrar com a cultura bíblica. Olha como é que essa árvore da amendoeira vai ajudar você a entender uma passagem da palavra de Deus que está ali, Jeremias capítulo 1, versículo 11. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Antes de ler, deixe-me só explicar para vocês uma cultura de Israel. Eu tirei essa foto no mês de fevereiro, março, mais ou menos, foi fevereiro, março. O inverno estava acabando e a primavera estava começando. Lembra, hemisfério norte, o inverno é diferente do nosso aqui. Estava derretendo a neve já e estava começando a primavera. E em Israel, a primeira árvore que dá flores, indicando a chegada da primavera, é a amendoeira. Então, quando a amendoeira começa a dar as suas flores, e é bonito demais, que ela fica assim, toda branquinha e cai no chão, sabe? Muito bonita mesmo, o chão fica forrado das flores branquinhas dela assim, é o sinal para o homem do campo judeu de que o inverno acabou e a primavera está chegando. E a primavera é o clima mais ameno, mais gostoso, as flores começam a brotar, é um clima, os passarinhos cantam mais alegres. Então a amendoeira significou para eles o fim do inverno, o fim do frio e o início da vida, o início da primavera. Por isso que o ano judaico se inicia com a primavera, no mês de Abib. Abib, em hebraico, significa tanto o nome do primeiro mês do ano, como a primavera. Olha, tanto é que não a capital é Jerusalém, mas isso aqui é uma polêmica danada, porque para Israel e para a Bíblia, a capital de Israel é Jerusalém, mas para a ONU é Tel Aviv. Eu acredito que é Jerusalém, não vou entrar no mérito da questão não, mas para a ONU é Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade muito importante do Estado de Israel, e Tel Aviv significa Tel, colina, Aviv, primaveril. A colina do mês de Aviv, o mês primaveril. Então, a árvore da amendoeira é a que inicia a Aviv, inicia a primavera. Quando o judeu vê a amendoeira cheia de flores, ai que bom, o inverno acabou, vem a primavera. E eles chamam a amendoeira de shaked, em hebraico, shaked. Agora, preste atenção, em português, às vezes a palavra tem vários significados. Manga, por exemplo, pode ser fruta, ou pode ser manga de comer. Só não faça como alguém que foi usar o Google Tradutor e colocou assim, juice of sleeve. Quem sabe inglês entende a piada. Suco de manga, só colocou suco de manga de camisa, achando que em inglês é a mesma coisa, né? Então, manga pode ser... e tem também o verbo mangar,
que é debochar de alguém. Então eu posso fazer um trocadilho com você. Eu posso falar assim, olha, eu rasgo a minha manga se não comer essa manga mangando de você. Perceberam o que eu fiz? Eu fiz um trocadilho com a palavra manga. É impossível traduzir isso para outro idioma. Em hebraico, a palavra shaked, que é amendoeira, também significa proteger, ninar, acordar. Sabe quando a mãe chega para o filhinho e fala assim, filhinho, acorda, está na hora da escola. Eu sei que muitos de vocês não foram assim, mas faz de conta que foi. Tá bom? Faz de conta que foi. Acorda, acorda, é hora de acordar. Quando é carinhoso, não estou falando igual o preceptor te chama do quarto, não. Quando é carinhoso, eles falam shoked. É a mesma palavra quase de shakad, amendoeira. Entenderam? Então, shakad, amendoeira em hebraico, significa o nome da árvore, mas também significa despertar com carinho. Agora abra a Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. No hebraico ele fala, eu vejo uma shaked. Aí Deus fala, disse bem, viste bem, porque eu velo, shoked, sobre a minha palavra para cumprir. Perceberam que no hebraico tem um trocadilho? O que você viu? Eu vi uma shaked, viste bem, porque eu shoked sobre a minha palavra. Eu desperto a minha palavra, como a amendoeira mostra o despertar da primavera, eu desperto a minha palavra para cumprir, Jeremias. Viu quando você vê a árvore, como é que tem outro significado? Quer ver outra coisa mais? Essa semana foi anunciado em Israel um achado arqueológico muito interessante em Bineael Ha'um. Esse achado, eles estavam fazendo, ele é na periferia de Jerusalém. Eles estavam fazendo uma construção de estrada, igual a ciclovia aqui, né? Disseram que é uma ciclovia, eu não sei. Eu não teria coragem de andar de bicicleta ali naquela ciclovia, mas isso é uma ciclovia. Eles estavam construindo ali, você sabe que Israel, como tem muita coisa antiga, você mete a pá assim e acaba encontrando coisas antigas. E eles encontraram ali uma coluna. Essa coluna que a menina está limpando ali. E quando eles foram limpar, vocês estão notando que tem uns escritos ali perto da vassoura? Ali está escrito justamente o nome de Ananias, filho de Dodelu, de Jerusalém. E o nome de Jerusalém aparece bem embaixo assim, Le Yerushalayim. Essa pedra é do período romano, ela tem 2000 anos. É a mais antiga inscrição completa em hebraico do nome Jerusalém que já encontraram até hoje. E é interessante que se escreve igualzinho se lê hoje. Você tem o Lamed, que é de Jerusalém, Lamed, depois vem Yerushalayim. Quem seria esse Ananias que escreveu isso aí? O interessante é que esse bairro onde foi encontrado, na época romana, era um lugar onde as pessoas faziam utensílios de pedra, vasos, pratos, por causa da purificação dos judeus. Lembram do milagre de Jesus em Caná? Que ali havia 12 talhas de pedra por causa da purificação dos judeus. E no mês passado encontraram também, perto de Nazaré, uma fábrica de vasos de pedra do tempo de Jesus. Agora, olha que interessante, esse Ananias, ele escreveu na coluna o nome dele, do pai dele e o nome de Jerusalém. Por quê? O costume da época, eu já vi isso em templos pagãos, já vi em sinagogas judaicas do primeiro século e agora aqui em Jerusalém. Quem ajudava a construir ou a edificar um prédio especialmente sagrado, tinha o direito de escrever o nome dele ali, o nome da família dele, do Deus que ele adorava e da cidade principal dele. Então esse Ananias deve ter ajudado a construir talvez uma sinagoga, alguma coisa, e escreveu no nome ali, o nome dele, do pai dele e da cidade que ele tanto amava, Jerusalém. Agora olha como é que isso aqui ajuda a entender a Bíblia. Entenderam o contexto? Entenderam o costume da época? Sim ou não? Um achado agora, de semana passada. Foi anunciado semana passada. Agora abram comigo a Bíblia em Apocalipse. Quem estiver com a Bíblia no smartphone aí, também baixa um aplicativo aí e começa a acompanhar a Bíblia. Apocalipse. Gente, tem que trazer a Bíblia para a igreja, pelo menos no celular, viu?
Quando eu me tornei adventista, tinha uma musiquinha que cantava assim: crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai pro inferno bater palma pro capeta. Eu vou ensinar esse corinho aqui para todo mundo cantar, viu, Lineu? Novo CD, novo tom, viu? Bíblia na gaveta, ó. Produção Lineu, Soares e Rodrigo Silva. Vai arrebentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Fez sentido agora o Apocalipse, não fez? Ao vencedor, escreverei o nome dele na coluna do santuário do meu Deus. Que o Apocalipse foi escrito para nós, mas em primeira instância para aqueles que viviam naquele costume. Então aqui você tem uma demonstração tátil do que o Apocalipse quis dizer ali. Agora mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando fala em azeitona, a gente pensa que geralmente ou em azeitona de comer mesmo, ou em azeite para salada. Mas nos tempos bíblicos, a azeitona tinha um significado muito mais importante do que você pode imaginar. As lamparinas, ali tem uma lamparina, ela era alimentada do azeite de oliva. Ele não havia energia elétrica, nem querosene, nem álcool. Como é que eles tinham energia elétrica à noite? O único jeito era a partir de um azeite de oliva numa lamparina. Vocês estão vendo que a lamparina tem uma parte, um buraco ali, não é? Nós temos aqui no nosso museu do NASP, lamparinas originais da época de Jesus. Você coloca o azeite de oliva ali, e aqui acende o pavio, e enquanto houver azeite ali, o pavio funciona. Então, para um judeu da época de Jesus, ter um pouco de azeite à noite em casa era a garantia de que você teria luz. É a garantia de ter luz, é pagar a conta de luz. Mas o azeite não era só para isso, não. Os remédios eram misturados no azeite e aplicados no ferimento da pessoa. Lembra a parábola do bom samaritano? Que o samaritano aplicou-lhe vinho e azeite. Outra coisa, como não havia muita água, como é que vocês acham que o pessoal tomava banho no deserto? Azeite. Azeite. Na época do Novo Testamento, os judeus tinham o hábito de mergulhar no tanque de purificação, mas nos tempos da peregrinação e dos nômades, como é que era o banho? Não tinha água todo dia. Então o que eles faziam? Pegavam o azeite de oliva, quer aprender a receita? Misturava com perfume, fazia um azeite bem perfumado. O perfume também era misturado sempre com azeite. E eles pegavam aquilo, misturavam com areia, faziam aquela emplasto, aí punham no corpo, depois vinha esfoliando, passavam uma toalha úmida, estava cheirosinho, pronto, podia ir namorar. Tanto é que para comer, as pessoas assim, porque nem todo mundo tomava banho todo dia, o cheirinho podia não ser agradável. Então, o que acontece? A pessoa, quando ia te receber para comer na casa, ele levava um pouquinho de azeite perfumado e ungia a sua cabeça e pronunciava uma bênção sobre você. Salmo 23. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, o azeite significava perfumar. A comida não tinha receita com água, não dava. Para fazer o pão todo dia, era azeite com farinha. Então, o azeite era importante para um monte de coisa, inclusive símbolo do Espírito Santo. Por isso que quando você olha uma oliveira em Israel, ela tem um significado muito mais importante do que simplesmente fazer azeite para salada. Agora, essa aqui é uma oliveira de Israel, bem antiga. E uma coisa que chama atenção é que quanto mais velha a oliveira vai ficando, mais larga é o seu tronco. E ela vai envelhecendo, envelhecendo, e ela morre. Literalmente ela morre. Nós que somos leigos em botânica do Oriente Médio, fala assim, morreu. E do meio da oliveira sai esse broto. Estão vendo que tem um broto bem novinho ali, olha? Ele é bem diferente, não é? Ele é chamado de rebento. Rebento, ou tsemar, em hebraico. Tsemar, rebento. Quando sai aquele rebento ali do topo da oliveira, é uma maneira de dizer assim, uau, a oliveira reviveu. De onde estava tudo morto, Deus trouxe a vida. Por isso que a oliveira sempre foi símbolo de Israel. De onde estava morto, Deus trouxe a vida. Mas além desse rebento que sai em cima, na parte de baixo dela também sai um outro ramo novinho, que eles chamam de renovo.
Aqui eu tenho uma outra foto aqui. Estão vendo a oliveira lá? Dá para ver o rebento lá em cima? Sim ou não? Aqui, ó, nesse aqui dá para ver e no outro lá, ó. E o renovo, é esse aqui que sai do broto, ele sai justamente da raiz. O renovo é o que você vai usar de muda para plantar uma nova oliveira. E o rebento que sai em cima é a certeza que ela ainda está viva. Agora, abram a Bíblia comigo em Isaías. Isaías, capítulo 11. Na Bíblia na gaveta. Isaías, capítulo 11, versículo... E podem rir, viu, gente? Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé... do tronco de Jessé, estão vendo o tronco lá? Sairá um rebento. Rebento. Aqui usa a palavra roter, que é a mesma coisa de tsemar, um rebento. E das suas raízes, um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Ficou claro o versículo da Bíblia agora? Agora vejam bem, quem recebia a unção, recebia a presença do Espírito Santo. Era símbolo do Espírito. Sempre você podia ser ungido na hora de comer, quando morria era ungido, quando você se consagrava como sacerdote era ungido. E eles esperavam então aquele que seria o ungido dos ungidos, que receberia a unção como ninguém mais recebeu, a unção completa do Espírito de Deus, o Messias. É interessante que em grego a palavra unção é crisma, por isso que a Igreja Católica tem a crisma. E quem recebe a crisma é o Christos, o ungido. Agora, como é que eles faziam para preparar essa unção? A oliveira é fustigada como se fosse pé de café, cai ali. Eles enrolam toda a azeitona naquele saco de linhagem, levam para esse lugar aqui e embaixo dessa pedra eles colocam as azeitonas. Contra a ação animal, as azeitonas vão sendo esmagadas e formam uma pasta. Imaginou uma pasta? Tipo assim, uma borra mesmo, uma pasta. Você pega aquela pasta, agora imagina comigo aqui. Imagina um pneu de bicicleta ou de moto, só que ao invés do pneu de moto ser feito de borracha, ele é feito de saco de linhagem. Imaginou? Você pega esse pneu que você imaginou feito de saco de linhagem, pega aquela pasta ali e coloca aqui dentro dele. Aí você coloca o pneu assim. Pega um segundo, coloca aquela pasta e coloca por cima. Depois você coloca um empilhado sobre o outro, você coloca um pau ali, pega dois moleques lá para poder ficar fazendo força, ele aperta e espreme aquilo ali, ó. Aqui eu tenho até uma com pedras aqui, dá para você ter noção. Espreme e você então começa a produzir o azeite. A primeira prensa é o azeite extra virgem, é o especial que vai para a casa de Deus. Depois tem o segundo azeite que é para fazer comida, para lamparina, etc, etc. Agora, olha que curioso. Sabe como se chama azeitona em hebraico? Shemanim. Shemanim. E sabe como se chama a prensa, aquela prensa? Gat. Vou repetir. A azeitona é Shemanim. E a prensa é Gat. Agora vamos juntar as duas palavras. Gat Shemanim. Gat Shemanim. Lembra que palavra? Getsemane. Quando Jesus foi para o Getsemane, muita gente fica pensando num jardim cheio de oliveiras. Na verdade, o Getsemane era onde havia essas prensas. E Cristo estava ali realmente recebendo a pressão, moído pelas nossas iniquidades, como diz Isaías. É outro sentido. Agora eu estou com um dilema aqui. Eu tinha programado, eu pensei que ia ter um pouquinho mais de tempo. Eu consigo quebrar o protocolo e terminar esse culto 9h15? Vai matar alguém? É porque faltam 14 minutos aqui, mas eu preciso de 30 minutos para terminar meu sermão. Tá bom? Vou fazer uma reflexão com você, pelo menos por educação fica. Viu? Agora ficar com medo, né, do crente que guarda, né, porque estou quietinho aqui, né? Tinha uma outra pior, cuidado, olhinho com que vê. Essa era boa, viu? Oh. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer com vocês uma reflexão agora de uma passagem da Bíblia que muita gente já ouviu, talvez até ouviram algum sermão meu na internet sobre isso, mas eu quero aplicar de novo esse contexto arqueológico para iluminar essa passagem e dar um novo significado para vocês. A parábola do filho pródigo.
Abram comigo a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Eu vou ler aqui na minha tradução. Lucas 15, 11 em diante diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fique com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto, fique com ela aberta. Quando a gente lê assim de uma maneira piedosa a Bíblia, nós às vezes não ousamos fazer algumas perguntas que os ateus e céticos fazem. Porque até tem medo de parecer herege, ou alguém que está perdendo a fé, ou está com um capeta no corpo. Mas eu acho que se a palavra de Deus é a verdade, ela não deve temer os questionamentos. Então vou esquecer agora a leitura piedosa e vou fazer alguns questionamentos a essa passagem com vocês. O primeiro, não estou perdendo a minha fé, fiquem tranquilos, viu? Mas o primeiro questionamento é que esta parábola parece ser o símbolo máximo do pai que você não deve ser. De qualquer lado que você olhar aqui, não dá para bater palma para esse pai num primeiro momento. Imagine a situação. Você está com seu pai numa empresa, tá bem? Você tem o seu pai, sua mãe, você tem um irmão mais novo que não vale nada. Imagina uma empresa de alguma coisa. Me ajuda a construir o sermão. Fala qualquer coisa aí. Suco de laranja? Então tá bom, você tem lá. Pior que é perigoso, vai parecer que eu estou falando da Kiki aqui, né? Da Kiki aqui. Então uma fábrica chamada Kiki, não tem? Mas não vou falar da Kiki aqui, não. E você trabalha todos os dias na fábrica de suco de laranja, e você acorda cedo e vai lá, e você faz pesquisa sobre o cancro da laranja, para ver, você vai lá, você contrata, você vai ver se os trabalhadores estão fazendo direitinho, você assiste até Globo Rural todo domingo para poder ficar interagido, é o primeiro a chegar na plantação, o último a sair, vai no escritório, sempre tem reunião com os contadores. Agora o seu irmão, sempre embalada, bebendo, já nem vem mais para a igreja. Um dia está a família reunida comendo, o telefone toca, seu pai, vou ter que ir à delegacia. Por quê? Seu irmão estava embriagado, bateu o carro, deu perda total no outro carro lá, o dono está bravo lá, ainda machucou a menina, e eu vou lá tirá-lo da cadeia. E você fala revoltado assim: poxa pai, deixa ele lá mofar um pouquinho para ele aprender, o senhor mima demais meu irmão. Não, mas é o seu irmão, é meu filho, não aceito isso. Para piorar a história, esse seu irmão delinquente, um dia chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero curtir a vida com mulherada, balada e tudo mais, eu quero que o senhor transforme metade das propriedades em dinheiro e me dá aqui que eu vou embora. E o seu pai faz isso. Transforma tudo agora em dinheiro,
perde bastante com isso. Você sabe que transformar tem que vender a preço de banana, e ele ajunta tudo e vai embora. E você fica lá trabalhando com seu pai para recuperar a empresa. Quando ele volta, para piorar a história, você está lá trabalhando, quando você chega em casa, está uma festa. O que aconteceu? O seu irmão voltou, e o seu pai ainda vai colocá-lo como gerente. Sinceramente, você não tem motivo para ficar chateado? E você que é pai, como é que você analisa o comportamento desse pai? É um pai muito bobo, não sei que expressão usar, permissivo. Pedagogicamente falando, acho que não é um pai para trazer aqui e falar assim, um modelo. Será que Jesus... alguém falou amoroso aí. Ela achou amor linda, viu? Mas olha que legal, as crianças estão prestando atenção. Agora vamos raciocinar, por que Jesus contou uma história dessa? Outro problema com essa parábola, ela parece que não tem fim. Vamos criar um suspense aqui? O pai na porta, tentando convencer o filho a entrar. E... o que aconteceu? Acabou. Mas ele entrou ou não entrou? Não? Será que entrou ou não entrou? A Bíblia não fala, esse é que é o problema. Como é que é o nome dela? Samantha. A Bíblia não conta se ele entrou ou não entrou. Mas será que a gente vai conseguir no sermão hoje descobrir? Vamos tentar? Então, o primeiro problema, que parece que é um pai permissivo. A Samantha acha amoroso. Segundo problema, porque parece que a parábola não tem um desfecho. Terceiro, o personagem principal é quem não deveria ser, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Quando você coloca o nome de alguém no título, é porque ele é o principal personagem. A turma do Chaves. Não precisa dizer mais nada. Os Simpsons. É porque o principal personagem está ali. E será que esse camarada deve ser o principal personagem? Vamos analisar primeiro o texto dentro do contexto. Por isso que eu pedi para ficar com a Bíblia aberta. Qual é a primeira palavra que aparece aí na parábola? No verso 11. Qual a primeira palavra? Continuou. Ora, eu não sou professor de português, mas continuou dá a entender, obviamente, que tem algo antes. Então, os alunos de teologia que fazem hermenêutica sabem que você tem que olhar o texto dentro de um contexto. Então, o que está imediatamente antes? Parábola de quê? Dracma perdida, parábola da moeda perdida, dracma, da moeda perdida. Mas como começa a parábola da moeda perdida? Ou conjunção alternativa. De novo, pede algo antes. Você chega e fala assim, pois é, ou nós saímos amanhã cedo. Ou o quê? Então vamos olhar o que está antes. E o que está imediatamente antes da parábola da moeda perdida? A ovelha perdida. Mas como é que começa no verso 3 a parábola da ovelha perdida? Então. Pois é, né? Então. Tem que ter algo antes. E o que está imediatamente antes? Capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Agora eu vou entrar com a arqueologia. Vamos tentar pegar o cenário. Como é que Jesus estava comendo? Porque eu já vi isso crítico da Bíblia, tem alguns críticos da Bíblia, teólogos liberais, que eles fazem a exegese deles criticando a Bíblia porque não conhecem nada de arqueologia, porque se entendessem não falariam aquilo. Tem alguns da Alemanha que falam o seguinte, por exemplo, a pior versão que a Bíblia é mentirosa é que Jesus, onde Jesus está, os fariseus aparecem do nada. É igual Matrix, né? Ele está lá e aí materializa no ar assim um fariseu. Quem te deu autoridade? Quem conhece o judaísmo, continua falando o crítico, sabe que um fariseu não entraria num ambiente onde está um pecador. Ele não comeria. Então, se Jesus estava comendo, como é que o fariseu pôde ver que ele estava comendo com um pecador? Vamos entrar com a arqueologia. Provavelmente esse episódio aconteceu na casa de Levi e Mateus, que foi em Cafarnaum, não temos dúvida. E por que é a casa de Levi e Mateus? Qual que é a reclamação dos fariseus? Vamos ler aqui, olha, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os escribas e fariseus, dizendo, este recebe pecadores e
come com eles. Ora, se os publicanos se aproximavam de Jesus, é porque iam à casa de alguém que era publicano. Mateus era o chefe dos publicanos, então provavelmente foi a casa de Mateus. Agora, como é que era uma refeição no tempo de Cristo? Lá está no quadro. As pessoas não comiam como você aqui no refeitório, sentado sobre uma cadeira e aqui. As pessoas deitavam no chão e comiam com a mão direita toca na comida. Era assim, reclinado. A Santa Ceia de Jesus, diferente do que muita gente imagina, não foi igual no quadro de Leonardo da Vinci, Jesus ao meio, 6 para um lado, 6 para o outro, igual jogador de futebol, não. Era assim a Santa Ceia. Havia uma mesa chamada triclínio, e eles ficavam no chão, e Jesus, ao invés de estar no centro, deveria estar lá no canto, Jesus é aquele de branco lá. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, aí depois no outro sermão eu conto. Agora, mais um detalhe curioso sobre as refeições. As pessoas tinham as casas delas, aqui está um cenário de uma vila do tempo de Cristo. Eu quero dar um troféu para quem inventar um dia um laser que funcione em TV de LED. Né? Porque a gente quer mostrar um negócio no laser, mas LED não funciona. Então vocês vão acompanhar comigo. Vocês estão conseguindo ver um cavalo, um cara no cavalo, um soldado romano ali? Eles estão à porta de uma casa, tem até uma mulher na porta lá, estão vendo? Sim ou não? Cumprimenta? Oi? Aquela casa, você vê que ela tem um terraço. E a de cá também tem um terraço. As pessoas ficavam a maior parte do tempo nos telhados das casas. A vida social das pessoas no tempo de Jesus era no telhado das casas. Aqui eu tenho mais uma ilustração da época de Cristo. Estão vendo uma escada ali? Ó, tem um jumento estacionado aqui. Seguindo para frente do jumento tem uma escadaria. Estão vendo? Estão vendo lá na escadaria uma cobertura? Ali onde as pessoas comiam. Elas colocavam aquela cobertura porque havia muito calor, não tinha ar-condicionado para ficar dentro de casa. Então as pessoas ficavam a maior parte do tempo em cima, até para dormir à noite era em cima. Cozinhavam às vezes em cima, comiam em cima. Esse lugar em cima dos telhados era chamado de cenáculo, onde você ceia, come. Então a Santa Ceia de Jesus foi num cenáculo em cima de uma casa assim. A gente imagina um lugar fechado. E mais uma coisa curiosa. Quando a pessoa, tanto é que aqui, eu quero ler uma passagem com vocês, já que as pessoas ficavam em cima do telhado, olha o que está em Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Pessoal de engenharia e arquitetura, isso é para vocês, viu? Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificardes uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Perceberam o conselho bíblico? Porque a maioria das vezes as pessoas ficavam no telhado das casas. Pode voltar para Lucas capítulo 15. Então as pessoas ficavam ali. Tanto é que em Mateus capítulo 24, Jesus fala da volta dele. Aquele que estiver no telhado, não desça para buscar alguma coisa. Fala dos anunciadores do telhado. Então entenderam onde as pessoas comiam? Em cima dos telhados. Então imaginem que uma casa típica, o portão, estão vendo o portão ali? O pátio da casa, ali uma escada, o único cômodo da casa, as casas só tinham um cômodo só. E lá em cima, o terraço onde as pessoas comiam. É óbvio que nessa situação, quem passa aqui na rua, consegue ver da rua a refeição que está tendo lá em cima. Entenderam ou não? Então não é que eles materializavam igual Matrix. Os escribas e fariseus estavam vindo aqui na rua e olhando e de repente começaram até a falar alto. Que vergonha, hein? O mestre de vocês que diz que é Messias, ele está comendo com pecadores e publicanos. Ele não deveria se contaminar. Quando Jesus estava comendo com eles, recebendo, não é que Jesus estava numa festinha, numa balada, com cerveja na mão e um cigarro, não. Para ser pecador naquela época, uma mulher que não podia ter filho já era pecadora. Alguém que tinha uma doença de pele já era pecador, porque não podia entrar na sinagoga, se fosse a Jerusalém não podia ir ao templo, você não podia encostar nele. Um leproso. E Jesus, como Messias, recebia esse pessoal que era rejeitado da sociedade, que eram os leprosos espirituais. Agora imagina, aqui na porta, os fariseus fazendo barraco. Que vergonha! Porque o judeu ele fala alto mesmo, o pessoal do Oriente Médio, quando ele está chateado ele grita. Se você tirar as buzinas do carro de um árabe, ele dirige. Se você tirar as rodas, ele dirige. Mas se você tirar a buzina, ele não sabe o que fazer com o carro.
Eu peguei um táxi esses dias em Amman, aí o camarada todo buzinando, ele também buzinando. Eu falei assim, por que vocês estão buzinando tanto? Ele falou, porque estamos alegres. Uau! É desse jeito. Então eles falam muito alto. Agora, com essa informação, vamos voltar a Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Jesus estava lá em cima, comendo com quem? Publicanos e pecadores. Aqui no portão, quem ficou gritando? Escribas e fariseus. O que Jesus deve ter feito? Jesus ficou lá de cima gritando, igual barraqueiro, né? O quê? O que foi? Fala na minha cara aqui, ó. Ó, se eu for aí, você vai ver, viu? Não. Jesus, de maneira muito sábia e bem-humorada, desceu as escadas e veio até o portão. E quando chegou ao portão, vocês estão chateados, né? Estamos! Deixa eu contar 3 histórias para vocês. Aí ele contou a primeira história, no portão. Qual foi a primeira? A ovelha perdida. Eu pergunto a você, a ovelha sabia que estava perdida? Não? Será que não? Quem tem cachorro aqui? Pode levantar a mão, gente. Pecado não, eu tenho um. Cachorro, quando está perdido, ele sabe que está perdido? Sabe ou não sabe? Sabe, tanto é que ele tenta voltar. A ovelha também sabe que está perdida, tanto é que ela tenta voltar. Boi, quando ele está perto da boiada, ele tenta voltar. O animal, quando está perdido, cavalo, ele tenta voltar. Até formiga, passa o dedo no meio, ele fica desesperada. Na trilha, assim, passa em que ela perde a trilha, ela fica doidinha. Pergunto novamente, a ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? A ovelha estava perdida dentro de casa ou fora de casa, Samantha? Fora de casa, acertou. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Qual foi a segunda historinha que Jesus contou para eles? Dracma perdida, uma moeda. Moeda sabe que está perdida? Não. Moeda não pensa, não tem sinapse. A moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido, e alguém perdido dentro que não sabe que está perdido. E ele arremata com a terceira história. Um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Um dentro, outro fora. E como é que eu sei que os 2 estavam perdidos? Eu resolvi colocar na prática uma coisa que eu li num livro, A Poesia e o Camponês Agora fugiu o nome. Daqui a pouquinho vem. Eu já aprendi isso. Quando você tem dificuldade com o nome, espera um pouquinho que o Google funciona. A sinapse daqui a pouquinho acha. Kenneth Bailey. Deu certo, viu? Não sou coach não, mas... Não sou coach, nem quero ser. Esqueci o que eu estava falando. Sim. Eu também estava perdido aqui agora. O livro do Kenneth Bailey, ele foi missionário muito tempo no Líbano, e ele tinha o costume de contar histórias da Bíblia para os beduínos, para aquele pessoal ali, para ver a reação deles, porque eles congelaram a cultura no tempo, vocês entenderam? Eles têm uma maneira de raciocinar muito próxima daqueles dos templos bíblicos. Muitos deles moram em tendas ainda, e eu fiz isso no Sudão. Eu contei para um beduíno, justamente essa história que Kenneth Bailey contou lá, e a reação do beduíno foi a mesma. Eu fiquei 15 dias com ele no deserto de Baiuda lá, sem tomar banho. Misericórdia. E quando eu contei essa história, o tradutor, que eu não falo árabe, começou a contar e o homem ficou nervoso. Mentira. E eles são muito assim, passionais. Eu falei, não é mentira, é mentira. Aí com aquele jeitinho brasileiro, eu falei assim, mas você nunca viu um rapaz pedindo isso para o pai? Não. E se ele pedisse? O pai bateria nele. Tá, mas e se ele insistisse? Todo mundo da vila dava um cascudo nele e expulsava aqui. Dependendo do lugar, até apedrejava. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque na nossa cultura, aí eu lembrei do Kenneth Bailey, e lembrei do que eu li da época bíblica, a herança só é dada quando o pai morre. Pedir a herança com o pai vivo é pedir para o pai morrer. E hoje, na nossa cultura ocidental, nós temos muito a figura da imagem da mãe por causa da tradição de Maria. Mas no Oriente Médio, o centro é a figura do pai. Eles são patriarcais. Então falar que é o pai morrendo... Agora olha que interessante o texto comigo. Lucas capítulo 15, verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu. O pai deu a herança para quem? Para os 2. Então o mais velho também recebeu.
o mais velho também aceitou a morte do pai. Ele talvez não era sincero bastante como o mais novo, nada que justifique o erro do mais novo, mas ao mesmo tempo eu digo para você que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E tem muita gente na igreja que está vivendo a hipocrisia do santo. E talvez um dos grandes desafios para o pregador de hoje é converter os convertidos. A gente fala muito em série de conferência, em levar folheto, mas talvez um dos grandes desafios para o púlpito hoje é trazer de volta para Cristo os que supostamente já são dele. E eu não vou entrar nos detalhes hermenêuticos da parábola, porque eu pedi 15 minutos e não quero queimar o meu filme com vocês aqui. Mas vocês sabem que o filho, quando ele volta para casa, depois de tudo que ele fez, aqui eu tenho o quadro de uma fazenda da época bíblica. Não é uma fazenda como você imagina, plana. Há muito morro em Judá, muito morro. E como é que eles fazem plantação no morro? Através de algo chamado terraças. Imagine que aqui onde eu estou é um caminho. Ele pega, coloca pedra aqui, um paredão de pedras para segurar a terra, coloca outro paredão de pedras aqui e faz um segundo degrau aqui em cima. Depois, de novo, outro paredão de pedras, outro degrau. E é nesses degraus aqui que ele vai plantando. Por isso que Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outra nas pedras, outra no meio dos espinhos. Entenderam? Então lá vocês estão conseguindo ver uma fazenda. Aqui embaixo estão as terraças, estão vendo? Onde se planta. E lá no miolo está a casa, com vários cômodos. Lembra que eu falei que a casa geralmente tinha um cômodo só? Mas por um resquício ainda de tradição patriarcal, o proprietário da fazenda costumava pegar os agregados dele, daí o nome agregados, e construir outros cômodos para eles, tipo puxadinho. E todo mundo ia construindo a casa em volta ali, ia ficando aquelas casas todas juntas. Mais ou menos como isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Você tem a casa do chefe e a casa dos empregados todas juntas ali. Era uma maneira de se proteger. Por isso que quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma, era isso que Jesus tinha em mente. A gente imagina de uma maneira ocidental, na casa de meu pai há muitas moradas, mas Jesus falou numa cultura do Oriente Médio. A imagem que Jesus usou em João 14 é essa aí. Agora, atrás da casa ficariam os animais, que eram tirados para o campo todos os dias e voltavam, o aprisco, a plantação aqui, e a única entrada da fazenda está lá na frente, estão vendo? Agora imaginem a cena, o filho mais moço voltando. O que o beduíno do Sudão falou comigo que eles fariam com o rapaz? Apedrejariam, bateriam nele. Imagina esse rapaz voltando. Ele já não era mais o filho do dono da fazenda. O que eles iam fazer com ele? Apedrejá-lo, matá-lo. Quando o pai o viu ao longe, o que a Bíblia fala que o pai fez? Foi caminhando até ele. Correu. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade não corre. Por isso que ele usa vestes talares. Quem corre é criança e escravo. Um homem de idade caminha. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade correr é tão humilhante como alguém de idade ter que ser levado ao banheiro para outro dar banho nele e limpá-lo. É humilhante. Quando a Bíblia fala que o pai correu na cultura do Oriente Médio, o pai trouxe para si uma grande humilhação. Ele sofreu essa humilhação no lugar do filho. E mais, quando ele vai até o encontro do filho, antes que o filho fale qualquer coisa, ele abraça. Pessoas de igual nível social se beijam no rosto. Quem não é do mesmo nível, beija o pé ou a mão. Ele se fez igual. E tão alegre com a volta do filho, aquele pai, que longe de ser um pai permissivo, era um pai realmente amoroso, faz uma festa. Ali só tem um erro nesse quadro, que as pessoas estão calçadas, geralmente elas ficavam descalças para comer, mas estão vendo as danças ali? Agora é a hora de fechar. Enquanto está todo mundo dançando ali, quem chega? O filho mais velho. E ele não entra. Ele não entra. De novo ele ofendeu o pai. Ele ofendeu o pai. Por que a rainha Vasti perdeu o direito ao trono da Pérsia? Porque ela recusou entrar na festa do rei Assuero. Agora, olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 15, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E o pai falava com ele assim: filho, era importante que a gente se alegre. Vamos entrar comigo e vamos comemorar.
Não vou. Vamos lá, meu filho, porque aquele teu irmão que está lá dentro estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por que a parábola não conclui? Por que congela a imagem aí? O fim das coisas está no começo delas. Onde Jesus estava contando aquela parábola? Na porta de uma casa. Quem estava lá dentro? Publicanos e pecadores, o filho mais moço. Quem estava na porta? Escribas e fariseus, o filho mais velho. Quem estava lá dentro? A ovelha que foi resgatada. Quem estava aqui na porta? A moeda que nem sabia que estava perdida. Agora, qual que é o mais importante de tudo isso? Que hoje eu falo para uma igreja que pode haver aqui ovelhas e moedas, filhos mais moços e filhos mais velhos. Eu não sei qual o seu papel nessa história, mas eu sei de uma coisa. Existe um pastor buscando você, uma mulher varrendo a casa te procurando, um pai de amor, dividindo a vida com você, não porque ele é permissivo, mas porque, como disse Samantha, ele é amoroso. E dos lábios de pequeninos eu tirarei o verdadeiro louvor, como ele fez aqui hoje. Agora, em nome de Jesus, eu faço um apelo. O grande problema de um pregador, hoje eu falei, é converter os convertidos. Deixa o pastor te achar. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Não fica aí no portão reclamando daqueles que ele está aceitando lá dentro. Não seja fariseu nem legalista. Mas também não caia no engodo da graça barata, achando que você pode ficar sempre na pocilga, porque é isso que o mundo quer tornar você, uma pocilga. Esses dias eu lamentei quando eu cheguei de madrugada de viagem, passei e vi que já tem um inferninho sendo feito ali perto do NASP, e muitos jovens ali. Desculpem, com todo respeito, ali é a pocilga. E é ali que Satanás quer deixar você. É na bebida, é nas drogas. É ali. Não é a vontade de Deus. Eu sei que Jesus está voltando. E eu quero ir para o céu. E se por um lado eu brinquei aqui com as musiquinhas do passado, cuidado olhinho com o que vê, cuidado com o extremo de hoje de achar que Deus vai te levar para o céu de qualquer jeito. Não. Ele está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas com o mesmo amor que Ele quer te levar para o céu, Ele vai te permitir ir para o lago de fogo e enxofre. E sabem qual que é a maior dor do lago de fogo e enxofre? Não é o fogo que queima. A Bíblia fala que o lago de fogo é um fogo que produz tormento. É a ausência absoluta de Deus. Meu conselho para você, não queira experimentar a ausência absoluta de Deus. Não queira. É uma angústia que eu não desejo nem para o diabo, embora ele vá enfrentar. Mas nem para ele eu desejo, de tão terrível que é. Só teve uma pessoa no universo que enfrentou a ausência absoluta de Deus. Cristo na cruz do Calvário por você. E é por isso que quando alguns estiverem lá, ele com lágrimas pensará, a minha grande tristeza é que eu estive aí para que vocês não precisassem estar aí. Obrigado pelo carinho de me ouvirem esses minutos a mais. Mas em nome do Senhor Jesus, resolvam a vida de vocês com Deus. Porque eu quero ir para o céu e quero ver você lá. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Amado Senhor, não queremos ser legalistas, ó Pai, e ficar na porta reclamando daqueles que o Senhor está trazendo todos os dias para o Teu redil. Mas também não queremos, Senhor, ficar tolerantes com o pecado, em achar que agora tudo está muito bem, tudo está muito certo, que Deus tolera qualquer coisa. A graça é de graça, Senhor, mas não é barata. A graça não é objeto de liquidação. Senhor, não estamos aqui para julgar os nossos semelhantes, os nossos irmãos, mas estamos aqui para te suplicar o reavivamento sobre essa escola. O mundo está conspirando contra a verdade, Senhor. Mas nós queremos fazer parte do Teu povo, todos os dias. Portanto, Senhor, que a começar em mim, e pelos meus irmãos aqui agora comigo em oração, eu te suplico, permita-nos entrar no reino de Deus. Eu não sei qual o papel que cada um está se identificando aí nessas histórias. Filho mais moço ou filho mais velho? Na pocilga ou em casa perdido sem saber que está perdido. Mas todos nós temos a oportunidade de correr de novo para os braços do Pai. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Permita-me dizer só uma última coisa para ser bem interpretado,
porque eu sei que esse sermão vai para a internet e qualquer coisa que fala vira polêmica. Quando eu fiz referência a esse lugar lá, antes que ele fala assim, ele acabou de pregar, a gente tem que tolerar os pecadores. Eu quero explicar para você uma coisa. Você, quando está no lugar dos porcos, vai lembrar que a casa do seu pai tem trabalhadores que comem melhor do que você está comendo ali. Mas não adianta fazer isso e continuar lá. Se o filho pródigo quisesse agora enfeitar a pocilga, limpar, passar perfume, passar cal e colocar uma placa de lar doce lar, por mais que ele limpasse, um chiqueiro continua sendo um chiqueiro. Então, por mais que eu ame os irmãos que nessa hora do culto estão bebendo lá naquele lugar, eu também tenho o dever de alertá-los que eles têm que levantar dali e voltar para a casa do Pai. E você que está aqui não ir para lá. Tá bem? Porque por mais que a pocilga seja limpa, continuará um chiqueiro. Você tem que sair e ir para a casa do Pai. E o meu conselho é esse: volta para a casa do Pai todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um bom sábado a todos. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual ser